O verbo ser é um problema, principalmente em se tratando de concordância, porque há regras especiais. Aliás, é um problema não só na concordância, é um problema também na conjugação, porque o verbo ser é um verbo anômalo. Verbo anômalo é aquele que não segue o mesmo radical. Aliás, se você pensar bem o que é um radical de um verbo, você observará que o verbo ser nem radical possui. O que é radical? Quando você tira a terminação ar, er ou ir do verbo, o que sobra é o radical. Verbo ser, tira o er, sobrou S. Quer dizer, nem radical há. E há muitas mudanças. Eu sou, eu fui, eu serei, eu era. 4 formas totalmente diferentes. Há regras especiais para o imperativo. Por exemplo, você vai dar uma ordem para alguém ser alguma coisa, para alguém praticar o verbo ser. Você não obedece à regra de imperativo, à regra de ordem, pedido ou conselho. Você diz para a segunda pessoa do singular, se assim. Diz para a segunda pessoa do plural, se de assim. Formas que só existem para o imperativo mesmo. Bom, mas o que me interessa aqui agora é a concordância do verbo ser. Qual deve ser a concordância do verbo ser? Bom, se o sujeito... Aliás, vamos falar o que é o verbo ser, né? O verbo ser é um verbo que sozinho indica a qualidade do sujeito. Eu sou feliz, há a qualidade do sujeito. Se o sujeito for singular, o predicativo do sujeito singular também, o verbo ser evidentemente fica no singular. Ele é feliz. Se o sujeito estiver no plural e o predicativo do sujeito for um adjetivo, também ficará no plural e o mesmo acontece com o verbo ser. Eles são felizes. Porém, o predicativo do sujeito nem sempre é representado por um adjetivo. Às vezes, o predicativo pode ser representado por um substantivo. Lembro-me de que há uns 15, 20 anos, mais ou menos, enviei um texto para a Folha de Londrina, maior jornal da nossa região, um dos maiores jornais do sul do Brasil. E a primeira frase, falando sobre o vestibular, falando sobre os jovens, a primeira frase que eu escrevi foi: o vestibular são as esperanças dos jovens. Aí tudo bem, mandei o texto, o editor do jornal me liga: professor, há um erro lá na sua primeira frase. Ah, é? Qual é o erro? Não, é que o senhor colocou o vestibular são. O certo não é o vestibular é? Eu falei, não. Sabe por quê? Porque o vestibular é um substantivo. Esperança também é substantivo. Quando o sujeito for um substantivo e o predicativo do sujeito também for um substantivo ou uma palavra substantivada, se o sujeito estiver no plural e o predicativo no singular, ou vice-versa, o predicativo no plural e o sujeito no singular, não importa, o verbo ser deverá ficar no plural. Então, concordância do verbo ser. Se sujeito e predicativo do sujeito forem numericamente diferentes, ou seja, um no singular, outro no plural, o verbo ser deverá ficar no plural obrigatoriamente. Então, expliquei isso ao editor do jornal, explicadinho, bonitinho. Primeira frase do meu texto: o vestibular no singular são as esperanças. Imagine quantas pessoas, ao ler o meu texto, não disseram: nossa, o professor errou. Que coisa absurda, o vestibular são as esperanças. Certamente os alunos não acharam isso, porque os alunos sabiam, estava na época do vestibular, sabiam que esta é a maneira adequada. Quer ver? Se eu digo o vestibular são as esperanças, eu não poderia inverter isso? As esperanças são o vestibular. Percebeu? Quando há a inversão, ninguém acha problema. As esperanças dos alunos são o vestibular. Aí está a prova. Então, sempre que houver sujeito e predicativo do sujeito representados por um substantivo ou por uma palavra substantivada,
os dois numericamente diferentes, um no singular, outro no plural, o que vai acontecer com o verbo ser? Vai ficar no plural. Porém, se o sujeito for uma pessoa, se houver a representação de uma pessoa, se houver a personalização, não importa o que aconteça no predicativo do sujeito, mas vou escrever aqui, se o predicativo estiver no plural, não importa, esteja no singular ou esteja no plural, se o sujeito for uma pessoa, o verbo deverá ficar no singular. Então, por exemplo, suponhamos, antigamente havia muito isso. Uma mulher, principalmente as mulheres, como as mulheres eram submissas aos homens de maneira completamente errada nos conceitos atuais, a mulher tinha de se casar e aí para ela o marido era as esperanças. O marido, uma pessoa, nem sempre, era no singular, as esperanças no plural. Sendo uma pessoa, então, a concordância deve ser com a pessoa, evidentemente, pessoa no singular, verbo também no singular. Eu, sujeito representado por um pronome, sendo uma pessoa, eu sou o professor, e não eu é o professor. Da mesma forma, se você inverter, você vai dizer o professor é eu, o professor é não, o professor sou eu. Sempre que houver pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles, o verbo vai concordar com o pronome. Eu sou o professor sou eu, nós somos os professores somos nós. Quando o sujeito for representado por uma quantidade plural, 2 quilos, 300 gramas, 400 quilômetros, qualquer que seja a quantidade no plural, e o predicativo for uma dessas palavras, uma dessas expressões, ou qualquer coisa semelhante, mais uma vez o verbo não concordará com o sujeito. Mais uma vez o verbo ficará no singular. Mais uma vez, porque aqui, se o predicativo estiver no plural e o sujeito no singular, o verbo concordará com o predicativo. Então, quando você disser, num churrasco, quanto de carne você compra por pessoa? Aí o cidadão diz, olha, 300 gramas, 300, porque grama, indicativo de unidade de massa, é uma palavra masculina. 1 grama, 2 gramas, 300 gramas de carne é o suficiente. Deixe-me até escrever aqui essa expressão, o suficiente, porque é bastante importante. Eu me esqueci dela no momento em que escrevi. Até colocar aqui também o bastante, porque há uma discussão daqui a pouco sobre isso. 300 gramas de carne é o suficiente. Ah, mas são crianças que participarão do churrasco. Ah, bom, então aí 300 gramas é muito. Ah, mas são homens imensos com uma fome danada. Ah, então 300 gramas não é nada. 300 gramas é pouco para cada pessoa. 300 gramas é o suficiente. Esta palavrinha aqui se chama artigo. Faz que suficiente seja substantivado. 300 gramas é o suficiente. 300 gramas é o bastante. Mas se eu tirar a palavrinha o daqui, suficiente volta a ser adjetivo. Se volta a ser adjetivo, não tem relação alguma com esta tabelinha. Suficiente volta a ser adjetivo? Então é como eles são felizes. 300 gramas são suficientes. Se não houver o U, a palavra suficiente tem de concordar com o sujeito, sendo quantidade do plural ou não, e o verbo também concorda com o sujeito. Então, 300 gramas é o suficiente, mas 300 gramas são suficientes. Aí é a regra geral. Ao indicar horas, datas e distância, há uma regra diferente.
Indicando horas, indicando distância, o verbo ser concordará com o numeral. Há 4 horas do dia em que o verbo deverá ficar no singular. Meia-noite, 0 hora, representando o mesmo horário, meio-dia e 1 hora. É meia-noite, é 0 hora, é meio-dia, é 1 hora, não importa em que tempo o verbo esteja. Era 1 hora quando ele chegou, será 0 hora quando ele chegar. Todos os outros horários do dia, todas as outras horas do dia, o verbo fica no plural. São 2 horas, eram 3 horas, serão 6 horas. Novamente, não importa em que tempo o verbo esteja, vai concordar sempre com o numeral. Em se tratando de distância, a mesma coisa. Daqui até lá é 1 quilômetro, daqui até lá são 12 quilômetros. Na indicação de datas, também pode haver a concordância com o numeral. Então, por exemplo, hoje, exatamente agora, são 27 de janeiro. Pode haver a concordância com o numeral, exatamente como aconteceu com horas e com distância. Quando houver essa concordância, hoje são 27 de janeiro, ontem eram 26 de janeiro, amanhã serão 28 de janeiro, há a concordância com a palavra dias. Hoje são 27 dias de janeiro. Porém, também há a possibilidade de dizer hoje é 27 de janeiro na representação da palavra dia, que é exatamente o que nós falamos no dia a dia. Hoje é 27 de janeiro, ontem foi 26 de janeiro, amanhã será 28 de janeiro. Perfeito? Então, na indicação de datas, a regra diz, pode concordar com o numeral, como aconteceu com datas, com horas e com distância, mas também pode deixar o verbo no singular. Evidentemente que quando for o primeiro dia do mês, o verbo não vai para o plural. Primeiro não é plural. Aliás, não se deve dizer hoje é dia 1. Daqui a pouco será 1 de fevereiro. Não. Sempre 1º de fevereiro, 1º de janeiro, 1º de maio, 1º de dezembro. Somente o primeiro dia do mês é caracterizado pelo numeral ordinal. Todos os outros dias caracterizados pelo numeral cardinal. Hoje é 27 de janeiro, daqui a 4 dias será 1º de fevereiro. Perfeito? Então, você já pode responder a essas perguntas ou estas perguntas? Como você diria? Aliás, não são perguntas, são frases. Já pode preencher essas lacunas ou estas lacunas. Um adendo aqui apenas para uma observação. Quando este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, quando você deve usar? Bom, não vou falar tudo não, senão nós vamos ter que mudar a aula e ficar 40 minutos aqui falando sobre esses pronomes. Tudo que for representativo de aqui, este, esta, isto. Aí, esse, essa, isso. Ali, lá, acolá, aquele, aquela, aquilo. Como é que eu diria? Como você preencheria o que está aqui, junto de mim? Então, como você preencheria estas lacunas que estão junto de mim? Dá uma olhadinha lá. Como é que você diria? Nem tudo é flores ou nem tudo são flores. O homem é cinzas ou o homem são cinzas. Aliás, uma frase tirada de um dos sermões de Padre Antônio Vieira, muito cobrada nos vestibulares. Colocam o sermão de Padre Antônio Vieira, não o sermão todo, evidentemente, e perguntam como é que fica a concordância do verbo ser. A herança da família era ou eram suas esperanças. Joãozinho é ou são as alegrias da casa? Totó, o cachorrinho, é ou são as alegrias da casa? 600 mil reais por este imóvel é ou são uma fortuna? E era ou eram 10 de maio quando ela nasceu?
Era ou eram meio-dia... Opa! Era ou eram 12h15. Porque se eu escrever meio-dia e 15, diferentemente de escrever 12h15. Você sabe disso, né? Então, já deu tempo para você analisar aí bonitinho, pensar. Tomar um café, tá? Daqui a pouco eu volto. Não, né? Você para e analise. Agora vamos lá, então. Que é que diz a regra? Concordância do verbo ser. Quando o predicativo for representado... Vou sair daqui da frente para você ler, né? Enquanto isso eu vou falando, você vai vendo aí. Se o predicativo for representado por um adjetivo, ele e o verbo ser concordam com o sujeito. Eles são felizes, ele é feliz, eu sou feliz. Porém, quando o sujeito e predicativo forem representados por palavras substantivadas ou por próprios substantivos, se um estiver no singular e o outro no plural, o verbo ficará no plural. É o que acontece aqui. Tudo está no singular e flores está no plural. Tudo é um pronome indefinido. Neste caso, é um pronome indefinido substantivo. Representa um substantivo. Portanto, o verbo concorda com aquele que está no plural. Nem tudo são flores. Eu acho que essa frase é a campeã dos vestibulares dos concursos do Brasil. Que eu já vi essa frase em concursos, em material didático de sistema de ensino, em livro didático, é a frase campeã, não poderia deixar de aparecer aqui nessa nossa mini aula. Então, horas, homem está no singular, é um substantivo, cinzas está no plural, também é um substantivo. Então, o verbo fica no plural, certo? Não, porque quando o sujeito representar uma pessoa, o verbo deverá concordar com a pessoa. Quando houver personificação. Já veremos isso. Então, o homem é cinzas. Já vi autor de livro defendendo que se pode usar a regra de tudo são flores, que o homem são cinzas, querendo dizer que a ênfase é dada ao predicativo e não ao sujeito. Há essa discussão também de querer dar ênfase. Mas a regra geral diz que quando houver uma pessoa, principalmente quando for nome próprio, e o predicativo estiver no plural, prefere-se usar no singular. Perfeito? A herança da família é suas esperanças, ou a herança da família são suas esperanças? Frase parecida com aquela que escrevi no jornal, na Folha de Londrina. Qual é o sujeito? Herança, um substantivo no singular. Qual o predicativo do sujeito? Esperanças, outro substantivo no plural. Então, mais uma vez, há dois elementos. O sujeito e o predicativo do sujeito numericamente diferentes. O verbo concorda com o que está no plural. A herança da família são suas esperanças. A herança da família eram suas esperanças. A herança da família foram suas esperanças. O tempo não importa, o que importa é a concordância. Muito bem. Joãozinho é uma pessoa. O sujeito está no singular e é uma pessoa, é um nome próprio. É ou são as alegrias no plural. Joãozinho é uma pessoa, é um nome próprio, então verbo no singular. Joãozinho é as alegrias da casa. E o Totó? Totó o cachorrinho. Totó o cachorrinho? Bom, aí cachorro não é gente, né? Ou não? Pois é. Personificação. Nós tratamos os animais domésticos como se fizessem parte da família. Há a personificação. Ou não. Se você não é daqueles que gostam de animais domésticos, você diz, não, para mim não há personificação. E é isso exatamente que alguns concursos cobram. Então aqui eu posso dizer que há uma personificação, porque eu gosto muito de animais.
e os animais devem ser bem tratados. Aliás, até uma lei, maltrato de animais, isso dá prisão, dá multa braba e prisão. Então, personificação, Totó também é as alegrias da casa. Joãozinho é as alegrias da casa, Totó é as alegrias da casa. 600 mil reais, o que é que há aqui? Uma quantidade no plural. E qual é o predicativo do sujeito? Uma fortuna. Quando o sujeito for uma quantidade no plural e o predicativo for muito, pouco, o bastante, o suficiente, tem que haver o bastante, o suficiente, uma fortuna, uma miséria, ou qualquer palavra ou expressão com o mesmo sentido, a concordância se dá no singular. 600 mil reais por este imóvel é uma fortuna. Foi uma fortuna, será uma fortuna, não importa o tempo, o que importa é a concordância. E finalmente, na indicação de datas, na indicação de horas, que é que acontece na indicação de horas? O verbo concorda com o numeral. Então, eram 12 horas e 15 minutos. Cuidado! 12 horas e 15 minutos tem o mesmo sentido de meio-dia e 15. Só que se eu escrevesse aqui meio-dia e 15, a concordância se daria no singular, porque é meio-dia. Aliás, foi até bom ter falado isso, porque muitos alunos duvidam, não, né? Muitos alunos têm a dúvida assim, falam, mas professor, tudo bem, é 1 hora, mas e se for 1h10? É mais de 1 hora. Não interessa. A concordância é com a hora. É 1 hora ou é 1h10 minutos, é 1h59 minutos, não interessa, a concordância se dá com a hora, certo? Perfeito. E na indicação de datas, como é que é mesmo? Tanto pode concordar com dia, era dia 10 de maio, quanto eram 10 dias de maio. As duas formas são adequadas. Quantas você acertou? Nem tudo são flores, concorda com o que está no plural flores. O homem é cinzas, concorda com a personificação, nem é personificação, porque o homem é pessoa mesmo. A herança da família são suas esperanças, concorda com o predicativo no plural. Joãozinho é as alegrias, Totó é as alegrias, Joãozinho por ser pessoa, Totó por ser personificação. 600 mil reais por este imóvel é uma fortuna, quantidade no plural, predicativo sendo fortuna, verbo no singular. Datas, era dia ou eram 10 dias e hora, concorda com o numeral, eram 12 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas você acertou? Menos de 6, estude mais. 6, 7, maravilha. 8, tá bem demais na concordância do verbo ser. Você sabe que eu sou o professor Dilson Catarino, aqui é Gramática da Língua Portuguesa. Pode confiar.